Nessa videoaula nós vamos falar sobre o trabalho de expansão isotérmica reversível e eu vou começar aqui com um trecho do livro de Atkins. Então vamos lá. Para calcular o trabalho executado por um gás, quando se expande contra uma pressão externa que se altera, você precisa conhecer exatamente como a pressão muda durante o processo de expansão. Primeiro, você precisa entender o termo reversível. Na linguagem comum, um processo reversível é aquele que pode ocorrer em qualquer direção. Este uso comum é refinado na ciência. Na termodinâmica, um processo reversível é aquele que pode ser revertido por uma mudança infinitesimalmente pequena, uma mudança infinitesimal de uma variável. Por exemplo, se a pressão externa é exatamente igual à pressão do gás no sistema, o pistão se move. Na verdade, o pistão não se move. Desculpe, vou reler essa frase. Por exemplo, se a pressão externa é exatamente igual à pressão do gás no sistema, o pistão não se move. Se a pressão externa aumentar uma quantidade infinitesimal, o pistão move para dentro. Se, porém, a pressão externa diminuir uma quantidade infinitesimal, o pistão move para fora. A expansão contra uma pressão externa que difere da pressão do sistema por um valor mensurável é um processo irreversível, no sentido de que uma mudança infinitesimal de pressão externa não inverte a direção do movimento do pistão. Então, nós vimos lá na aula passada a expansão contra a pressão externa constante. Então, aquela é uma expansão irreversível. Então, por exemplo, se a pressão do sistema 2 atmosferas em um determinado momento da expansão a pressão externa é 1 atmosfera, então uma mudança infinitesimal nesta última não converte a expansão em compressão. Os processos reversíveis têm importância considerável na termodinâmica porque, como você verá, o trabalho que o sistema pode executar é máximo no processo reversível. O tipo mais simples de mudança reversível que podemos considerar é a expansão isotérmica reversível de um gás. A temperatura do gás é mantida constante ao garantir o contato térmico do sistema com um banho de água em temperatura constante durante toda a expansão. Em uma expansão isotérmica, a pressão do gás diminui à medida que ele se expande. Então, essa é a lei de Boyle. Logo, para que a expansão isotérmica seja reversível, a pressão externa deve reduzir-se gradualmente com a variação do volume, de modo que, a cada ponto, seja igual à pressão do gás. Então, vamos tentar ilustrar isso aqui com essas figurinhas. Então, você imagina aqui o seu sistema, você tem o gás aqui confinado e você tem a pressão externa aqui. A pressão, a pressão do gás dentro do cilindro, e esse é o seu sistema, é igual à pressão externa. É igual à pressão externa. A gente disse que o sistema está em equilíbrio mecânico, então a pressão aqui dentro é igual à pressão aqui fora. O sistema é em equilíbrio mecânico. A temperatura se mantém ao longo da transformação e a transformação vai acontecendo em infinitas etapas, digamos assim, de espessura infinitesimal. Você imagina sempre que a cada etapa a pressão interna se ajusta à pressão externa e a condição de equilíbrio mecânico e térmico se mantém ao longo da transformação. Você pode imaginar um sistema assim. Imagina que você tem o seu cilindro, o gás dentro desse cilindro, vedado por um pistão móvel. E imagina que você coloca esse cilindro aqui, que confina o gás, o seu sistema, corresponde a um sistema fechado, no sentido de que matéria não escapa nem entra, gases, moléculas não saem nem entram no sistema, mas energia pode passar pela parede do sistema. Aí você coloca esse sistema num banho térmico. Qualquer calor que entra no sistema aqui é completamente convertido em trabalho. Então a gente vai ter assim que Q
é igual a W nesse caso. Consequentemente, a variação de energia ao longo da transformação isotérmica é zero. Então, imagina assim que entra um pouquinho de calor no sistema, esse calor provoca uma expansão do gás, e isso vai acontecendo em infinitas etapas. Agora, a gente precisa de uma equação para calcular o trabalho da expansão isotérmica reversível. Então, vamos deduzir rapidinho isso aqui. Para isso, você vai ter que saber alguma coisinha de integral, mas se você nunca viu, não é problema. É só usar essa fórmula aqui, ó. Integral de 1 sobre x dx é igual a ln de x mais uma constante. Constante, ó, constante isso aqui. Mas se você definir aqui a integral entre dois limites aqui, x inicial, por exemplo, e x final. Então, a integral de 1 sobre x dx é igual a ln de x. Só que você tem que avaliar aí desde x inicial até x final. Então, isso aqui vai ser ln de x final menos ln de x inicial. Ou, em outras palavras, ln de x final sobre x inicial. Só para lembrar dessa integralzinha, caso você esteja fazendo ensino médio, não tem problema, é só jogar na fórmula e você não precisa saber a integral. Eu só vou ilustrar aqui a fórmula para você entender da onde veio. Então, novamente, estamos falando de trabalho de expansão isotérmica reversível. Você tem o gás confinado no cilindro, vedado por um pistão. Esse é um sistema fechado, no sentido que a matéria não escapa nem entra, não tem escape de moléculas, nem entrada de moléculas, mas calor pode escoar, energia pode escoar na forma de calor através das paredes do sistema, e o sistema também pode realizar trabalho sobre as vizinhanças. Então é assim que o sistema se comunica com as vizinhanças. Você tem o requisito de pressão interna igual à pressão externa. Então, a pressão do gás é igual à pressão externa. Digamos que o trabalho seja dado por isso aqui, W igual menos P dV. A rigor é assim que se calcula o trabalho. P externo. P externo igual a P, então W é igual a menos P dV. Acontece que a gente tem um gás ideal lá dentro. Para o gás ideal, o gás perfeito, vale PV igual nRT. Então, você vai ter lá P igual a nRT. São constantes aqui, porque a temperatura é constante. O número de mols constante, porque não muda o número de moléculas lá dentro. O R é uma constante, o T está constante. Aqui V embaixo. Então, substituo aqui, ó. W igual menos nRT dV sobre V. Aí eu integro isso aqui, o que há de constante fica para fora do sinal de integração, volume inicial a volume final, e você tem aqui W igual menos nRT ln do volume final sobre volume inicial. Então, essa é a expressão para o trabalho de expansão isotérmica reversível de um gás perfeito. Consequências dessa equação, vamos ver aqui. Então, sob condições reversíveis, o trabalho realizado pelo sistema é máximo. Olha só, essa área aqui, isso aqui deve ser familiar para vocês da aula passada, essa área aqui corresponde ao trabalho realizado por um sistema que realiza expansão contra uma pressão externa constante. Essa isotérmica aqui, essa curva de pressão em função do volume, você vê que a pressão diminui com o aumento do volume, é como se a pressão de fora se ajustasse à pressão de dentro. Isso aqui é a isoterma desse processo, né? Isoterma, temperatura constante ao longo do processo, e você vê que essa área toda sobre a curva, incluindo isso aqui, corresponde ao trabalho. Então, o trabalho de expansão isotérmica reversível é maior do que o trabalho de expansão contra uma pressão externa constante. Então, sempre que o sistema opera reversivelmente, você consegue trabalho máximo. Então, vamos ver um exemplo aqui do livro do Atkins. Na verdade, o exemplo está aqui. Eu acho que eu não vou fazer o exemplo, vou fazer
o teste. Então, se você quiser, você para a aula e dá uma olhada nesse exemplo. Eu não vou fazer... Talvez eu faça uma parte aqui, olha. Um engenheiro que estuda motores movidos a pistão precisa esclarecer a diferença entre o trabalho máximo que um sistema pode atingir e o que é obtido quando o gás se expande contra uma pressão oposta constante. Um pistão confina 1/10 de mol de argônio, volume de 1 litro a 25 graus. Dois experimentos são feitos. Em A, o gás se expande até 2 litros contra uma pressão constante de 1 atmosfera. Então você calcula aqui o trabalho desse jeito aqui, ó. Expansão contra uma pressão externa constante. Em B, você tem expansão isotérmica reversível. Então você usa aqui a equação para a expansão isotérmica reversível. E repare que o trabalho produzido na expansão, ou o trabalho que o sistema realiza na expansão isotérmica reversível é muito superior ao trabalho que o sistema realiza irreversivelmente. Então você vê aqui, ó, em verdinho, você tem um trabalho de expansão irreversível, ou contra a pressão externa constante. E aqui, toda essa área aqui, incluindo essa de baixo, corresponde ao trabalho realizado quando o sistema opera reversivelmente. Você tem a expansão isotérmica reversível. Bom, próxima aula nós vamos fazer exercícios envolvendo expansão irreversível e reversível. Até lá.